bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chego, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. O Vascão da Gama joga amanhã, 6h10, contra o Nova Iguaçu, lá em Uberlândia. Você aí que é bom de palpite, vai na stake.com. O link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá e se cadastre para você poder começar a apostar, tá? Além de apostar com segurança numa das maiores do mundo aí, a stake.com, mais gigantaça do mundo, você vai se divertir com segurança, tá? Usa o cupom promocional que tá passando para vocês aí, Futebolaco, com Temudo e CO no final, para que eles dobrem o seu primeiro depósito, tá? A Stake é patrocinadora master do Everton na Inglaterra, patrocina vários campeonatos grandes ao redor do mundo e agora é patrocinadora master do Juventude aqui no Brasil. Então corre lá na stake.com, no link do primeiro comentário fixado, se cadastre lá e comece a apostar, beleza? Conto com vocês dando essa moral pra gente lá. Dito isso, galera, vamos às informações. Primeiro, o goleiro Alexander acertou a ida dele para a equipe do Ipiranga do Rio Grande do Sul. O Vasco tem feito alguns negócios com o Ipiranga nos últimos anos, trouxe o atacante Eric um tempo atrás, negociou por empréstimo alguns jogadores por lá, e o Alexander está indo por lá, contrato até o final do ano. O Ipiranga é um time que tem calendário para a temporada inteira, tá no Gauchão, tá na Copa do Brasil e disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E ele foi anunciado já, fez exames médicos, informação dos companheiros do GE. Ele tem contrato até setembro do ano que vem. Era quarto goleiro do Vasco, né, com a contratação do Kehler, fica Léo Jardim, Kehler, Rolls, ele era o quarto goleiro. Ele fez 11 jogos no ano passado, por um empréstimo que ele teve pelo Avaí, entre Catarinense, Copa do Brasil e Brasileirão da Série B. Voltou de empréstimo e agora foi novamente emprestado. Tá bom? Então essa é a situação do goleiro Alexander. Falando de campeonato estadual, o Vasco joga contra a equipe do Audax, sem ser na quinta-feira dessa semana agora. Sem ser quinta-feira dessa semana agora a outra, tá? Partida válida pela 7ª rodada em Manaus. Vasco e Audax se enfrentam na quinta às 7h45 da noite, com já tendo 30 mil ingressos vendidos para a Arena da Amazônia. O torcedor manauara está muito contente aí com a saída do jogo do Vasco para lá. Muitos dizem até que é o segundo estado com mais concentração de vascaínos é Manaus. Tem uma galera que fala que é Espírito Santo. Acho que até pelo tamanho do estado, imagino que realmente seja Amazonas, e a galera tá muito feliz, tá? Então na expectativa, além de ver os gigantes da colina jogando lá, ver de perto Dimitri Payet. Então já tem 30 mil ingressos vendidos. Você que é da região aí, corre para garantir o seu ingresso. Falando ainda de estadual, a bola tá rolando já. Botafogo e Portuguesa jogam nesse momento, enquanto eu tô gravando, tá 1-0 já pro Botafogo. Só dar uma breve atualizada. Eu comentei para vocês que se o Boa Vista ganhasse, ultrapassava o Vasco, empurraria o Vasco para a quarta colocação. E aconteceu. O Boa Vista venceu o Audax por 1-0, tá? Saltou para a terceira colocação com 9 pontos. Deixou o Vasco em quarto com 8. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Uma simples vitória do Flamengo por qualquer placar tiraria o Vasco do G4. Já que tanto o Flamengo como o Vasco hoje tem saldo de gols 4, qualquer vitória do Flamengo lhe dá um golzinho a mais de saldo. Se for por 1-0, se for por 2-0 ou 2 gols de diferença, dá 2 gols a mais de saldo e por aí vai. Então o Vasco nesse momento está dentro do G4, pelo Flamengo ter um jogo a menos, e a gente não sabe se o Flamengo vai vencer ou não o seu jogo. Então é importante a gente dar uma pontuada. Já temos 2 empates. Lembrando que o Boa Vista, que está no G4, já jogou 2 confrontos contra as equipes grandes. Perdeu para o Expressinho do Vasco na estreia do Campeonato de São Januário, mas venceu o Botafogo em Bacaxá. Só falta para o Boa Vista pegar o Fluminense e também a equipe do Flamengo. Tá bom? Então é importante ficar de olho aí no Boa Vista. Quem sabe não vai ser a equipe esse ano para tentar tirar a vaga dos grandes. O Botafogo nos últimos 6 estaduais ficou fora das semifinais em 3 oportunidades e o Vasco também ficou de fora, que eu me lembre pelo menos 2 vezes das semifinais. Então vira e mexe,
tem tido uma equipe de menor investimento roubando a vaga dos grandes, então é bom ficar de olho, tá bom? Sobre Copa do Brasil, rolou hoje o sorteio da Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar a equipe do Marcílio Dias, tá? Equipe, inclusive, que revelou não, né? Uma equipe que colocou pro Brasil aí o atacante Zé Vitor, né? Que no Vasco virou Zé Santos, por já ter um jogador com esse nome aqui no Vasco, né? Ele, inclusive, tem contrato com o Vasco ainda, o Vasco tem emprestado ele para várias equipes, e o jogador veio para o Vasco depois se destacar lá. O Vasco enfrenta a equipe do Marcílio Dias, tá bom? Lembrando que o time visitante tem a vantagem do empate. O Marcílio Dias, para avançar, só avança vencendo o Vasco. Lembrando que o jogo é na casa do Marcílio Dias. Na segunda fase, isso muda, tá? Empate leva para os pênaltis e novamente o jogo é na casa da equipe. O jogo é novamente na casa da equipe mandante. O Vasco joga como visitante pelo ranqueamento da CBF. O Vasco, eliminando a equipe do Marcílio Dias, enfrenta ou a Jacuipense da Bahia ou o Água Santa de São Paulo, tá? Então, essa é a primeira fase do Vasco, Marcílio Dias avançando, segunda fase, Jacuipense ou Água Santa. Beleza? Aproveitando que nós falamos muito de sorteio da Copa do Brasil, o Alexandre Matos esteve presente no sorteio, tá? E eu vou deixar com vocês um trecho de uma mini entrevista coletiva que ele deu aos companheiros presentes lá, da Rádio Itatiaia, do companheiro Wellington Campos, da Super Rádio Tupi Itatiaia, também canal Wellington Campos FC, a companheira também Eline Nastari, da TNT Esporte. Eu vou deixar com vocês um trechinho das imagens que o nosso competentíssimo o ídolo Wellington Campos gravou. Então tô dando os créditos aqui ao canal do Wellington Campos FC e, por favor, o homem tá voando. Se você ainda não é inscrito no canal do Wellington Campos FC, se inscreve lá que ele tem trago notícias do Vascão diariamente também, tá? Então vou deixar com vocês um trecho gravado por ele ali, que participou dessa mini coletiva que o Alexandre Matos deu após o sorteio da Copa do Brasil. Tem vários temas importantes que ele vai discorrer. Confere aí. O que você está se sentindo no Vasco? Bem, adaptando ainda, é uma nova realidade, é um novo projeto. As ideias são diferentes de um clube político, de uma associação. Lá tem um dono, tem um planejamento que vem de médio a longo prazo. Acho que o maior desafio é mostrar isso claramente para o torcedor, que é médio a longo prazo, e às vezes a gente até internamente também fica ansioso, né? Mas tem que compreender que tem um orçamento, que tem uma ideia que foi formatada antes e precisa ser seguida. E você chega num clube como você chegou no Palmeiras, que estava há muitos anos sem ganhar. Mas um pouco mais organizado, pouco não, bastante mais organizado, pessoas competentes, mais organizadas, já com processo, pagando em dia, já uma ideia clara daquilo que tem que se fazer. É óbvio que temos a dívida do passado, que cada vez que passa a gente agora deu uma contribuída, fazendo vendas, enfim, já vai fazendo um acerto, mas sim, é um clube que, acima de tudo, o torcedor quer ter novamente aquela vontade de ver o protagonismo, de ver as coisas organizadas, num ciclo longo de vitórias, e a gente está trabalhando para conseguir isso, através principalmente de organização e gestão. E a Copa do Brasil vai ser um bom motivo, e começando em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados que tem mais vascaínos, você sabia? Sei, na hora que eu vi, eu lembrei disso, e fiquei imaginando isso, que o torcedor que está lá, com certeza vai comparecer e vai tentar nos ajudar. Um jogo dificílimo, já tive a possibilidade de jogar lá, é difícil, e nós vamos com muito respeito, mas acima de tudo, sabendo que é o Vasco da Gama, tem que se impor e ter conseguido o resultado. Só mais uma aqui, rapidinho. O Paulinho, cara, a gente sentiu muito, né, com relação ao Paulinho. Paulinho, tive um convívio com ele agora de alguns dias aí na pré-temporada, um profissional alegre, uma pessoa do bem. Vamos dar apoio para ele. Vamos tentar recuperar ele o mais rápido possível. É uma perda técnica, mas acima de tudo, uma perda do homem, de um profissional que a gente gosta muito. Mas abre uma lacuna de contratação, dado o tempo que ele vai ter que ficar afastado? Vamos avaliar, né? Porque a gente sabe que esse momento aqueles jogadores já estão alocados em grandes clubes. É difícil agora imaginar algum jogador, mas a gente está sempre atento dentro daquilo que a gente tem de organização, de planejamento, de orçamento.
Vasco está sempre atento a buscar alguma reposição, seja ela qual for. Temos algumas dentro do elenco, temos jogadores chegando, enfim, acho que sempre que possível nós vamos conseguir, através do nosso projeto, através do nosso grupo, né, as autorizações para fazer as coisas andarem. Alexandre, acho que a gente ainda não te ouviu falar sobre isso. Eu queria te ouvir sobre Cuéllar, porque primeiro a gente entendeu que era algo que era muito próximo do que o Vasco queria, um grande nome para essa posição. Depois parece que ficou um pouco mais afastado. O que ainda tem de possibilidade que o torcedor pode ter expectativa? Eu acho que a gente tem que valorizar, acima de tudo, quem está aqui, né? As possibilidades que aconteceram ou não, outras também que a gente tentou e não foram possíveis, por diversos fatores, né? Como é assim, com todas as equipes, né? Seja valor, seja liberação de clube, enfim. Eu acho que a gente está sempre tentando fazer o melhor, mas acima de tudo valorizar quem está aqui, valorizar os nossos jogadores profissionais que a gente confia, acredita que tem um elenco competitivo, que sempre que possível precisa se ajustar, que é natural, mas acima de tudo com um desejo enorme de fazer o Vasco conseguir vitórias e conseguir títulos para o torcedor, que é isso que todos lá querem. E se você pudesse fazer uma avaliação e falar sobre essa janela e o que você, enfim, é um profissional com uma vasta experiência, mas dessa vez trabalhando com uma empresa como a SAF, como a 777, que a gente sabe que o profissional que estava anteriormente falava sobre essa novidade para ele, que era a dificuldade de aprovação, né? Você está começando isso esse ano. O que você está sentindo? É diferente, né? Disse isso algumas vezes quando cheguei, preparei para esse momento, acho que é o futuro aí, não sei se de todos, mas da maioria dos clubes. Busquei isso através de cursos, de ideias, de conhecimento de pessoas, network fora, enfim. E é diferente, é organizado, eu acho que esse é o grande desafio, a gente conseguir transmitir de maneira clara o projeto, transmitir de maneira bem efetiva ao torcedor aquilo que está sendo feito, o porquê está sendo feito, né? Acho que o torcedor, ele, na sua razão, né, principalmente quando tem já alguns anos que vem, né, de falta de autoestima, de até sofrimento ali, né, de alguns anos ruins, né? E ele quer para ontem as coisas, mas essa impulsividade muitas vezes gerou uma alegria momentânea e uma tristeza de anos. Então, o que o Vasco não vai fazer é isso. O Vasco vai manter o seu plano, entendendo que às vezes vai ter a cobrança para algo a mais e algo a mais não vai ser possível vir para não sair do seu plano, sair da sua organização, sair do seu orçamento. E aí sim, ano a ano, ir melhorando, pavimentando o caminho, para que o Vasco encontre no futuro próximo, que não seja muito longo, quando a gente fala médio, mas o que é médio? É fazer o possível para não ser muito longo, para que o Vasco possa ali estar sempre brigando ali na parte de cima, que é o que a gente deseja. Bom, para finalizar, vou pegar um trechinho curtinho da exclusiva que o Alexandre Matos deu com o companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno. Beijão também pro Fabinho, tamo junto, irmão. Também, quem não é inscrito no Fanático Vascaíno, por favor, se inscreva, que o Fabinho Azevedo faz um trabalho incrível por lá. Tô dando crédito ao Fabinho por esse trechinho curtinho do vídeo aqui. Ele vai comentar sobre a situação do Paulinho, que acabou de se lesionar, e pelo meu feeling, não vai ter contratação para repor o Paulinho. Vai se jogar com os volantes que tem aí, a não ser que pinte uma grande oportunidade de mercado mais barato, porque substituir o Paulinho, um jogador do nível dele, hoje, segundo o Alexandre Matos, é bem difícil. E ele aproveita para botar panos quentes aí na torcida. Não adianta que o Vasco não vai fazer loucura. Existe um planejamento de médio e longo prazo. O torcedor quer jogadores de nome, quer ser campeão em breve, mas ele bateu na tecla que ele já deixou bem claro na entrevista coletiva dele, que broxou inclusive muita gente, né, que estava pensando com o Alexandre Matos, ia ser aquele Alexandre Matos do Palmeiras, do Galo, né, do Cruzeiro, que contrata, mas ele vai abrir o jogo aí, vai confirmar, vai um pouco na linha daquela coletiva que eu participei lá no CT Moacir Barbosa. Confere aí. Nós precisamos pavimentar, eu vou insistir isso várias vezes, eu fico vendo a ânsia, às vezes, pô, por que não faz isso, por que não faz aquilo? Porque não está dentro do plano, não está dentro do planejado. Ah, mas isso talvez aproxime a gente de um título. Ok, mas é a consequência, o preço desse título. Ele pode ser mais 10 anos de atraso no projeto. Então, ou vamos compreender isso, ou vamos estar sempre se frustrando. Né? Não interessa quem tiver aqui. Pode estar hoje o Alexandre, amanhã outro profissional, assim como teve o Paulo. Sim. E vão estar sempre se frustrando. Hoje está o Ramon, antes estava o Barbieri, daqui a pouco está outro. Pode vir um Guardiola que vai continuar se frustrando.
Então a gente precisa ter essa compreensão que o caminho é esse, que a gente precisa estar melhor do que o ano passado, em 2025 melhor que 2024, 2026 melhor do que 2025, e assim ir subindo. E o torcedor, sei que quer para ontem, nós também, mas nós vamos fazer dentro do planejado, sem passar daquilo que a gente tem de organização, de orçamento, enfim, de ideias. Agora, você teve ontem uma notícia que ninguém contava, que foi uma lesão grave do Paulinho, que vai ficar um tempo afastado. O que vocês trabalham? Vão observar o elenco, observar o mercado, uma rápida substituição? Qual é o pensamento de vocês? Difícil hoje, nós já temos jogadores já alocados, né? Difícil é imaginar um jogador com a importância do Paulinho solto no mercado. Então, nós, na verdade, já estamos próximos de concluir algumas vindas. E aí, obviamente, se tiver alguma possibilidade de mercado que caiba dentro do orçamento, que caiba dentro do plano, que não fuja da ideia, da organização, da autossustentabilidade primeiro, a gente vai fazer. Senão nós vamos ter que ter a competência de internamente resolver a situação que foi um acaso, né? Não é o que ninguém esperava. Quando você fala em completar, está falando do Esforça e do Galdames, é isso? Não, estou falando que estão vindo. A gente só fala quando está sacramentado, mas nós já estamos fazendo algum esforço para alguns jogadores vir. Do Orediano, eu vou te liberar aqui. Orediano, como é que está a situação dele? Ele já manifestou para vocês que não quer ficar, o Ramon também disse isso. Não tem nada novo, o Ramon colocou isso e a gente tem que entender que fizemos de todo o possível, mas como o Ramon mesmo colocou, a gente tem que gostar de quem quer estar aqui, né? Quem não quer, a gente tem que dar uma solução. Bom, então tá feito aí o registro do vídeo, agradecer o Fábio Azevedo. Então é isso, galera, assim a gente vai encerrando a nossa segunda e última edição do Dia Quero Te Ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam aí das falas do Alexandre Matos. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta, nós estamos juntos, valeu, fui!